E aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos iniciar a série que eu havia prometido sobre filosofia da ciência. É uma série muito introdutória aos problemas, ao barulho na rua. Alguns problemas eu vou aprofundar, algumas discussões eu vou aprofundar em outro tipo de vídeo, mas aqui é uma série realmente de introdução à filosofia da ciência. Eu vou utilizar um livro do Alan Chalmers, que chama O que é Ciência Afinal. Eu aconselho todo mundo que tiver interesse nesse assunto ler esse livro, é um bom começo. É um bom começo. E aí, ao longo dos vídeos aí eu vou indicando outras coisas para complementar e ao longo do canal eu também vou indicando outras coisas para quem realmente estiver interessado nesse tema, tá? Bom, vamos começar. O vídeo de hoje eu pensei em falar o primeiro capítulo, que é sobre indutivismo, tá? E eu vou seguir mais ou menos a cronologia do livro ali, né? No sentido de seguir ali a estrutura do livro, dos capítulos e tal. E é basicamente uma aula sobre o livro mesmo, que eu acho que é um ótimo livro de introdução. Primeiro aspecto que eu queria discutir com vocês, a questão de como a ciência é vista no senso comum. Talvez isso mude um dia, mas até então o senso comum enxerga a ciência como um conhecimento que está provado, que já não cabe uma discussão, certo? Podemos dizer assim, por exemplo, como a gente vê em anúncios na televisão, em jornais, na mídia em geral, a cientista prova que não sei o quê. Cientistas descobrem que sei lá, a folha X da Amazônia cura a doença Y. Então, as pessoas, elas têm uma representação social da ciência como algo que tem as respostas, que as respostas estão ali dadas e que não há discussão dessas respostas, são aquelas e ponto final. Tá? Eu vou um pouco além do livro, certo? Eu vou ler o parágrafo ali do livro, que representa o que eu estou falando aqui para vocês, depois eu vou um pouquinho além, tá? Ó, o conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e experimento. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar. Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é objetiva. O conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento provado objetivamente. Frases comuns ali no senso comum, uma representação social comum do que as pessoas pensam ser ciência. Agora estou falando que eu estou indo além do livro, tem outras leituras minhas. Eu creio que esse tipo de noção de ciência é muito perigosa, faz muito mal o debate. Por quê? Primeiro, porque se tem essa impressão da ciência, tá algo provado, bem estabelecido, ponto final. Só que a ciência, porventura, erra. Porque todo mundo erra, a ciência é feita por seres humanos erram, portanto a ciência vai acabar errando. A ciência como instituição vai acabar errando. Então a gente vai acabar fazendo ali experimentos e publicando artigos que parece que estão dando certo, e chega um cara, mostra que aquilo ali estava tudo errado, por algum erro metodológico, pronto, vai tudo por água abaixo. Eu acho que uma discussão muito comum é a questão do ovo, que sempre vem aquele negócio, o ovo faz bem para a saúde, aí amanhã sai outra pesquisa falando que o ovo faz mal, aí outro dia sai uma pesquisa falando que o ovo faz bem. Isso é perigoso, por quê? É perigoso porque as pessoas vão ter essa mania de achar que a ciência tem resposta. E quando a ciência falhar, as pessoas começam a ter uma certa descrença. Falam, como assim? Esse conhecimento é provado, é certo, sei o quê, mas eles vivem errando? Entendeu o problema? Aí você poderia me falar assim, nossa, mas por que não tem esse mesmo pensamento quando a religião erra? Seres humanos, tá? Seres humanos. Mas é por aí, esse é o problema. Se a ciência se colocar como essa resposta objetiva aos problemas e certa e sem espaço para discussão, sem espaço para erro, porventura a ciência vai errar, e isso pode fazer com que as pessoas percam a crença, digamos, entre aspas, na ciência. Lógico, é melhor que as pessoas não acreditem, que elas entendam a ciência. Mas você entendeu o ponto, né? É impossível você não ter algum tipo de crença. Pelo menos na minha concepção, você vai acabar acreditando alguma coisa. O que eu falo é que você tem que separar crenças racionais e crenças irracionais. Uma pessoa com compromisso
intelectual deveria querer maximizar crenças racionais e minimizar crenças irracionais ao mesmo tempo. Se fosse fazer só uma das duas coisas, era fácil. Basta acreditar em tudo que você maximizou as crenças racionais. Ou bastaria não acreditar em nada, que você minimiza as crenças irracionais. Mas como as duas coisas ao mesmo tempo, aí fica um pouco, não, muito mais difícil. Isso sem contar toda a irracionalidade do ser humano, né? Mas enfim, o problema é esse. Esse é um dos problemas é esse, de você querer colocar esse status tão grande na ciência. Porque a ciência porventura erra. Eu vou repetir mesmo, porque é para grudar na tua cabeça. A ciência porventura erra, os cientistas erram, é dada uma resposta errada. Um jornalista que não sabe bosta nenhuma de ciência vai lá, dá uma opinião, publica alguma coisa ali dizendo, afirmando categoricamente que o cientista provou aquilo, ou que descobriu aquilo, ou que aquilo é daquele jeito. A pessoa, na experiência de vida dela, observou que aquilo não funciona, ela fala, então talvez a ciência não seja tudo isso, né? Melhor nem acreditar. A pessoa, sem informação epistemológica, ela não vai olhar para esse problema e falar, bom, então a ciência não é perfeita, mas isso não significa que ela está sempre errada. Isso significa que eu tenho que tomar um pouco de cuidado com ela, preciso ser mais crítico com relação à ciência. Mas isso é o mundo ideal. Ninguém tem informação epistemológica para olhar para os problemas da ciência e refletir. Então a pessoa vai começar, mas a ciência então não explica nada. Deixa isso daí, isso é tudo conversa fiada mesmo, deixa quieto. Corre esse risco de virar o senso comum. Outro risco que corre é o uso político da ciência. Porque se a ciência ganha esse status de verdade, quem controla essa verdade? Bom, já está dito, quem controla essa verdade controla tudo, basicamente. Então uma ciência crítica, em que sentido de uma ciência crítica? As pessoas serem informadas para olhar para a ciência sem uma ingenuidade, achando que aquilo ali é pronto e acabado e provado, não tem discussão, por um lado vai minimizar o uso político da ciência, as pessoas elas não vão ser usadas por quem domina a ciência, que é uma coisa muito importante, pelo menos no meu pensamento político, e a outra é que ajuda pelo menos a evitar aquele problema das pessoas acreditarem em pseudociências. Por que eu estou falando isso? Porque se as coisas podem se apresentar como científicas sem, na verdade, ser científicas. Quem está dando as pseudociências. Mas como ela se apresenta como ciência, a pessoa coloca uma crença absoluta naquilo. Fala, não, é cientificamente provado, então beleza. Entendeu? Por exemplo, cientistas provam que a alma existe. Não, se a ciência provou, não vou discutir, né? Tá aí, tá provado. E aí, quando a ciência erra, você fala, então eu acho que esse conhecimento científico aí não... Já quer dizer, eu vou acreditar nas coisas que eu sempre acreditei mesmo, por mais idiota que seja, eu vou continuar acreditando mesmo, né? Que se eu passar a vontade de comer alguma coisa, vai nascer um verme na minha barriga. É melhor acreditar nessas coisas e aí funciona mais do que ciência. Vejam esse perigo. Ok, isso aí foi um parênteses, aqui não está no livro, já é interpretação minha. E vamos voltar ao livro, tá? Estou supondo que você entendeu essa parte. Se não entendeu, volta, assiste de novo, que é importante você entender isso. Vamos voltar. Essa é uma representação do senso comum que tem acerca da ciência, certo? Aí o Chalmers, que na sequência, ele vai fazer mais um parágrafo, que eu também quero ler esse parágrafo e a gente vai analisar juntos, tá? Então tá aí o trecho na tela e vamos ler junto, tá? Sugiro que afirmações semelhantes às anteriores resumam o que nos tempos modernos é uma concepção popular de conhecimento científico. Essa primeira visão tornou-se popular durante e como consequência da Revolução Científica, que ocorreu principalmente durante o século XVII, levada a cabo por grandes cientistas pioneiros como Galileu e Newton. O filósofo Francis Bacon e muitos de seus contemporâneos sintetizaram a atitude científica da época ao insistirem que, se quisermos compreender a natureza, devemos consultar a natureza e não os escritos de Aristóteles. As forças progressivas do século XVII chegaram a ver como um erro a preocupação dos filósofos naturais medievais com a obra dos antigos, especialmente de Aristóteles, e também com a Bíblia, como as fontes do conhecimento científico. Estimulados pelo sucesso dos grandes experimentadores como Galileu, eles começaram cada vez mais a ver a experiência como fonte de conhecimento. Vamos lá, análises importantes que a gente tem que fazer desse trecho. É muito importante você perceber que aquele grandes experimentadores está entre aspas. Em algum momento, eu vou fazer um vídeo só sobre Galileu.
E aí a gente vai discutir a análise que o Alexandre Poiré fez do Galileu, a análise que o Feinstein fez do Galileu, e vocês vão perceber que esse papo de pai da experimentação, pai do método científico é uma conversa fiada. Tá? Mas isso vai demorar um pouco ainda. Mas eu já estou avisando aqui, porque eu não quero contribuir para essa crença ingênua dessa imagem de Galileu. E não que eu queira desmerecer Galileu. Quando você estuda a história de Galileu, ele fica muito mais interessante. Tá? O Galileu é um cara muito mais genial, muito mais espetacular. Genial já tem um juízo de valor meu, mas foda-se. Já é um cara muito mais espetacular do que a gente costuma ouvir na escola. Tá? Não por ele ser o pai da racionalidade, mas por ele saber jogar. E no momento vocês vão ver isso. Numa hora eu vou falar disso. Outras coisas importantes para perceber aqui. É muito bom, aliás, não é muito bom, é importantíssimo você perceber aqui o peso que eles colocaram na experiência como fonte de conhecimento científico. Essa parte também tem que ficar na cabeça, tem que lembrar, bom, os primeiros filósofos aqui, Francis Bacon e tal, estavam dando um peso muito grande para a experiência. Isso continua sendo importante hoje, mas é importante você ver que nessa época estava sendo colocado esse peso. E a outra coisa muito importante para você perceber nesse trecho é essa insistência no Aristóteles. Porque, por exemplo, a física antes de Newton aceita, assim, não antes de Newton, antes do Galileu e tal, antes de toda essa galera, Newton, Galileu, Kepler, põe esses caras para cá. Antes disso, era a física do Aristóteles, que ali predominava nos meios acadêmicos. E você deve estudar em história, deve ter estudado e deve ter lembrado da Revolução Cultural, entre outras coisas assim, do Renascimento Cultural, dessa... Renascimento é melhor que Revolução Cultural, tá? Renascimento Cultural, dessa reafirmação da razão, de olhar novamente para os gregos e tal. Mas a desconfiança dos filósofos, em especial do Bacon, e aí já não é uma coisa que está no livro, aí já é uma leitura minha parte, tá? No livro do Francis Bacon, ele faz críticas especificamente ao Aristóteles. E especificamente ao fato das pessoas quererem olhar o conhecimento no Aristóteles, em vez de olhar na própria natureza. Certo? Bom, beleza. Essa parte aqui acho que ficou bem compreensível, tá? Então vamos dar uma avançada aqui. Essa primeira fase, o Chalmers vai classificar como indutivismo ingênuo. Certo? Por que o indutivismo? Porque é baseado no raciocínio indutivo, que a gente já vai falar a seguir. E por que ingênuo? Ele usa mesmo o termo ingênuo como algo depreciativo, realmente para mostrar que aquele pensamento ali vê umas crenças ingênuas, vê digamos assim... eu não sei um sinônimo para ingênuo, tá? Enfim, é um pensamento ingênuo mesmo, do ingênuo do senso comum. É tipo acreditar em Papai Noel, sabe? É nesse sentido. Você acreditava nisso, sabe? É tão ingênuo isso, é tão acrítico, é tão sem profundidade, sabe? Isso não é para desmerecer o Francis Bacon, tá? É uma coisa que eu acho muito interessante no Chalmers. Ele tem críticas, tá? Ele tem muitas críticas a muitos pensadores. E às vezes ele coloca essas palavras depreciativas, mas ele é um cara geralmente muito polido. E ele não é idiota, ele não está desmerecendo os filósofos antigos, e nem eu vou fazer isso. Longe de mim querer reduzir o Bacon, tá? Por favor. E essas pontualidades aqui é importante eu falar, tá? E aí o Chalmers entra de fato no indutivismo ingênuo. Tá? E aí, um princípio básico desse pensamento indutivo é que a ciência começa na observação. O observador científico, ele tem órgãos sensoriais, certo? E esses órgãos recolhem informação do meio, e aí é importante que não haja deficiência nesses órgãos sensoriais, que não haja preconceitos no observador. E olha, isso daí já começa, já tem essa pincelada do ingênuo, né? Sem os preconceitos do observador científico, ele tem que anotar com a maior frieza, com a maior exatidão possível as observações dele. Isso daí
são o básico, é o básico desse pensamento indutivista ingênuo que o Chalmers intitulou aí, certo? E aí ele fala de dois tipos de proposições, certo? E aí a gente tem que entender primeiro um conceito. Proposição de observação. Esse conceito aqui, se você não entender, você não assiste mais nada do restante dessa série. Então vamos devagar. Proposição de observação. Que raio que é isso? Uma proposição é uma frase, é uma oração declarativa, ou seja, está declarando algo. E, pelo menos na lógica clássica, é sim e não. É uma oração declarativa que pode ser valorada como verdadeiro ou falso. Certo? E por que de observação? Porque é uma proposição que o observador realiza em cima de uma observação que ele fez. E, a princípio, nesse primeiro indutivismo, esse indutivismo ingênuo, essas observações de proposições não são carregadas das teorias e das preconcepções que o sujeito, o observador, ele tem. Ele não leva em conta os pensamentos que o observador tinha antes de fazer essa experiência. E não leva em conta que isso pode influenciar nessa experiência, certo? É muito importante isso ficar claro nesse momento, tá? E aí ele vai separar as proposições de observação em duas. Ele vai falar de afirmações singulares e afirmações universais. Então, afirmações singulares são aquelas que estão localizadas no tempo e no espaço, que se referem a um fenômeno em específico. Por exemplo, à meia-noite de 1º de janeiro de 1975, Marte apareceu em tal e tal posição do céu. Outro exemplo, essa vara, parcialmente imersa na água, parece dobrada. Depois, o Sr. Smith bateu em sua esposa. E por último, o papel de tornassol ficou vermelho ao ser imerso no líquido. Tá barulho a rua. Espero que agora que eu colocar esse vídeo no YouTube não esteja tanto barulho, tá? Vamos lá. Essa primeira frase que eu li aí de Marte é uma afirmação singular, porque foi localizado ali em um dia, foi tal posição, apareceu em tal lugar, em tal posição do céu, nesse dia. É extremamente singular, se refere a um momento, a um fenômeno. Mas tem uma lei científica por trás desse fenômeno, que daí seria a nossa afirmação universal, que poderia ser: os planetas se movem em elipses em torno do Sol, somando com as outras coisas que a gente sabe sobre astronomia e gravitação, explicariam a posição que Marte tinha naquele lugar, entendeu? Então tem essa afirmação específica, essa afirmação singular, e tem essa afirmação universal, certo? No caso do papel de tornassol, com estudos de química percebeu-se esse fato de você colocar o papel de tornassol em alguns líquidos e o papel ficar vermelho, né? E, na verdade, não são em qualquer líquido, são nos ácidos, né? Então, você coloca o papel de tornassol em ácidos e ele fica vermelho. Aí já é uma afirmação geral. Os ácidos fazem o tornassol ficar vermelho. Entendeu? Então, você tem uma afirmação singular, que é isso aconteceu aqui, dessa vez. Tem a afirmação geral, que é isso acontece. Ou seja, se eu tentar isso aqui de novo, vai acontecer de novo. Isso é importante, tá? Essa noção é importante. E para os outros dois também teriam afirmações gerais associadas, né? Essa vara parcialmente imersa na água parece dobrada. Refração. O Sr. Smith bateu sua esposa. Questão de comportamento. Psicologia, teoricamente, deveria explicar isso daí, certo? Então, beleza. Acho que ficou bem clara essa distinção entre essas afirmações singulares e as afirmações gerais, né? Então, beleza. Bora para a próxima parte. Se você entendeu até aqui, a pergunta que você tem que fazer na tua cabeça é: como que a gente parte dessas afirmações singulares para afirmações universais? Ainda tendo em vista esse raciocínio indutivo. Bom, obviamente a gente só vai conseguir um número finito de observações, de proposições de observação. Como que a gente pode generalizar esse número finito para dizer que isso vai sempre acontecer assim, que daí implicaria em infinitas possibilidades, né? Ou seja, isso sempre vai acontecer aqui, pode ser em qualquer instante, em qualquer lugar do espaço. Então,
enfim, teria infinitas possibilidades, infinitos experimentos possíveis para testar isso, mas a gente só consegue um número finito de observações, de proposições de observações. Como fazer essa generalização? E aí que os filósofos indutivistas vão lançar as regras dessa generalização. Onde que se pode generalizar isso? Certo? Tem a versão do Bacon, que é um pouco mais completa, um pouco mais profundo do que eu vou falar aqui, do que é o que o Chalmers apresenta. Mas sobre o Bacon, talvez um dia eu faça um vídeo só sobre o Bacon, daí eu falo só sobre ele. Aqui eu realmente estou focado em introduzir o assunto, eu vou ficar no Chalmers. Ele vai te falar o seguinte, né? São 3 condições que devem ser satisfeitas para você poder generalizar o resultado. O número de proposições de observação que forma a base de uma generalização deve ser grande. As observações devem ser respeitadas sobre uma ampla variedade de condições. Nenhuma proposição de observação deve conflitar com a lei universal derivada. Então, aparentemente, com essas 3 condições, você poderia generalizar o resultado. E aí vai para o nosso problema nítido, assim, que você também chegou até aqui, tem que fazer uma pergunta óbvia, né? Caramba, o número de proposições de observação que forma a base de uma generalização deve ser grande. Quão grande? O que é esse grande? 5, 10, 20, 30, 40? As observações devem ser respeitadas sobre uma ampla variedade de condições. Como ampla? 10, 20, 30, 40 condições? Tá vendo o problema? Esse problema da indução. Não é legítimo concluir que todos os australianos são bêbados com base na observação de um australiano embriagado. É porque você viu um australiano embriagado que todo australiano é bêbado. Entendeu? Aí vem esse problema. A condição 3, a terceira condição ali, a gente entende mais intuitivamente. Se você deriva uma lei, não deve ter um caso específico que contrasta com essa lei. Esse é um pouco mais assim, intuitivo, um pouco mais razoável. Mas até esse a gente vai dar uma mexida mais tarde, né? Aí esse tipo de raciocínio que a gente vem fazendo aqui é um raciocínio indutivo. E aí você pode apresentar um princípio da indução. E eu vou mostrar como que o Chalmers apresenta esse princípio. Ele vai apresentar assim. Se um grande número de A's foi observado sobre uma ampla variedade de condições, e se todos esses A's observados possuíam, sem exceção, a propriedade B, então todos os A's têm a propriedade B. Esse é o argumento, o princípio da indução. É uma forma de raciocinar indutivamente sobre esse princípio. Certo? E aí, o corpo de conhecimento científico, de acordo com esse indutivismo ingênuo, viria desse princípio da indução, seria construído através desse princípio da indução. Certo? Bom, acho que até aqui tá todo mundo tranquilo, né? Beleza. Ainda não falei de um aspecto muito importante da ciência. Que aspecto que é esse? A predição de fenômenos ou de resultados, ou seja, a capacidade de explicar e prever fenômenos que vão acontecer sob certas condições e etc. Bom, o Chalmers vai colocar da seguinte forma: fatos adquiridos através de observação, aí tem a setinha ali, indução, ou seja, leva a leis e teorias. Então os fatos que você observa vai levar a leis e teorias. Através dessas leis e teorias você deduz previsões e explicações. Então digamos, esse daí seria a ordem lógica ao qual vai ocorrendo o conhecimento científico. E é engraçado que geralmente as pessoas pensam que é isso o método científico, né? Pessoas olham para o método científico mais ou menos com esse olhar no senso comum, tá? E esse olhar é algo que a gente vai ir desconstruindo aqui ao longo dessa série, tá? Bom, agora o Chalmers ele vai entrar numa discussão de raciocínio lógico e dedutivo, que é basicamente questões de lógica clássica, tá? Mas que é importante a gente ter aqui. Se você já sabe, isso daí ok, só dá uma acompanhada aí para você não perder a linha de raciocínio do vídeo. Se você não sabe, presta muita atenção aqui. O raciocínio que a gente vinha falando era o indutivo. Mas como a gente viu ali, tendo as leis e as teorias, você pode deduzir coisas. Então você precisa ver qual que é esse raciocínio dedutivo. O raciocínio dedutivo
ele vai ser o seguinte, vai ser de proposições gerais, que a gente vai chamar de premissas, vamos conseguir retirar conclusões. Então você tem aquele esqueminha do geral para o específico, o dedutivo. Você tem proposições gerais e que você conclui um caso específico. É o contrário da indução que a gente vinha fazendo, onde a gente pegava vários casos específicos e concluímos uma lei geral. Aqui é o contrário. A dedução é o contrário disso. Beleza, tá aqui? Vamos continuar então. Esse raciocínio dedutivo também vai ter que seguir alguns princípios. E são 3 princípios que esse raciocínio vai ter que seguir. Vai ser o princípio que a gente poderia chamar da identidade, que é A igual a A. Ou seja, algo que é. A coisa é sempre igual a ela mesma. Poderíamos falar de outras formas. O segundo é o princípio da não contradição, que A não é não há. Algo não pode ser o contraditório disso, ou a gente poderia dizer assim, não podem ter contradições, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Entendeu? E o último princípio é o do terceiro excluído, que ou é ou não é, não tem uma terceira opção, não tem uma terceira possibilidade. Esses seriam os princípios que guiariam esse raciocínio dedutivo, certo? Vamos para alguns exemplos. O Chalmers tem alguns exemplos legais aqui. Vamos lá. Uma dedução lógica válida seria assim: todos os livros de filosofia são chatos. Esse livro é um livro de filosofia, portanto esse livro é chato. Não significa que é verdade o que está ali, mas dadas as premissas, dado 1 e 2, a gente conclui 3. Entendeu? Essa é a estrutura, essa é a forma de pensar dedutivamente. Simples, né? Vamos para mais um exemplo? Vamos para um exemplo que não é válido agora. Ó. Muitos livros de filosofia são chatos. Esse livro é um livro de filosofia, portanto esse livro é chato. Perceba a diferença. A primeira premissa antes dizia que todo livro de filosofia é chato. Agora não. Muitos livros de filosofia são chatos. Então você percebe, vamos percebendo que o princípio da indução... Espera aí que tem caminhão passando. Puta que pariu. O princípio da indução não se satisfaz logicamente. Porque o princípio da indução, o máximo que você poderia falar, ó, tem muitas proposições de observação que mostraram isso, portanto isso é verdade. Não. É diferente você dizer que tem muitas que mostraram isso, então um caso específico tem que ser um desses daqui. Não necessariamente, pode ser um caso específico que não seja um daqueles ali que já foi testado. Tá? Então é interessante você ver essas duas formas de pensar, indução e dedução, você refletir um pouco sobre isso, tá? Essa parte também tem que ter ficado muito clara, principalmente para quem não domina ainda o assunto, certo? E, ó, por aqui beleza, a gente já faz aqui mais um parênteses, eu tentei fazer rápido essa parte de dedução. E vamos começar aqui por um exemplo, para vocês entenderem o que vem a ser essa explicação, então, essa explicação científica dentro desse indutivismo, tá? Esse indutivismo ingênuo. A água, razoavelmente pura, congela a cerca de 0 graus Celsius, se for dado o tempo suficiente. O radiador do meu carro contém água razoavelmente pura. A gente conclui, se a temperatura cair abaixo de 0 graus, a água do radiador do meu carro irá congelar, se for dado o tempo suficiente. Esse argumento aqui é dedutivo, é logicamente válido. Dado as premissas, a conclusão vai ser verdadeira, certo? Bom, a questão é, para o indutivista, a verdade não está nessa lógica, nessa dedução. A verdade, ela vai estar na experiência. Então, essas duas primeiras premissas devem ser induzidas via experiência. Certo? Então, nesse caso aí, você teria que fazer, tendo em vista aquele princípio da indução, teria que fazer esse experimento em várias situações, em várias condições, várias vezes, para você observar que a água, se estiver razoavelmente pura e for dado o tempo suficiente, vai congelar a 0 graus Celsius. E depois você deveria fazer um experimento para ver se a água do radiador do seu carro realmente é razoavelmente pura. Então, digamos assim, a verdade mesmo está nessas induções. Esses dois primeiros premissas você não deduz,
como você deduziu a sua conclusão, elas são induzidas. E aí a conclusão é deduzida. Aí a gente pode enunciar uma forma geral para como é uma explicação científica nesse molde indutivista, que seria assim: 1. Leis e teorias, 2. Condições iniciais e 3. Previsões e explicações, que daí seria a conclusão. Então você tem uma lei ou uma teoria ali, aí dadas as condições iniciais, as condições do seu problema, você conclui alguma coisa. Isso é muito parecido com o silogismo lá de Aristóteles, que é premissa maior, premissa menor, conclusão. Daqui não é mera coincidência que seja assim, tá? Realmente é mais ou menos por aí. Simples também entender como que seria então uma explicação científica nesse pensamento indutivista, né? Beleza. O Chalmers termina o primeiro capítulo com o seguinte: a atração do indutivismo ingênuo. Basicamente ele fica ali argumentando como que isso daí é atrativo por seu conhecimento objetivo, que parece que a gente vai chegar em verdades. A confiabilidade parece ser melhor do que outras formas de conhecimento, isso daí funciona e tal, mas tem problemas nessa visão, tá? E eu não vou me aprofundar muito, que eu vou deixar para o próximo vídeo, que daí sim, com já esses pensamentos, já com essas problematizações que eu fiz aqui, a gente vai começar a ver os problemas da indução. Gente, o vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado por assistir. Comenta aí, dê like, compartilha, tudo que for possível para você ajudar. Valeu e até mais.